podem sentar. Hoje eu quero refletir de forma objetiva, descomplicada e real sobre algumas pistas no meu linguajar. Seria melhor caminhos reais que a Bíblia dá para que vivamos bem. Quem é que não quer viver bem? O problema é conceituar isso. Afinal, o que é viver bem? Afinal, o que é ter uma vida boa? Afinal, viver bem é poder dizer: eu gostaria de viver 200 anos, porque vivo bem. No entanto, o que surge aos nossos olhos a cada dia é um desespero, já não mais de grupos pequenos, mas quase que generalizado, e que penetra a própria igreja. Você percebe pela proposta de cultos que vê. Já não é um culto onde o coração pacificado adora e louva. E uma das razões para isso, há muitas razões, foi o que Søren Kierkegaard disse: a vida é um baile de máscaras. A cada dia que passa, a realidade, o que chamam de realidade, vai nos impondo máscaras para que sobrevivamos. E essas máscaras surgem no trabalho, nas relações profissionais, essas máscaras surgem nos negócios, essas máscaras surgem no exercício da própria fé, porque há uma média, um consenso. Essas máscaras surgem nos relacionamentos. Eu já recebi muitas esposas que chegam ao gabinete dizendo: não foi com esse que eu casei, foi com outro. Eu digo: por quê? Porque no namoro e noivado era um, agora é outro. Ou eu mudei ou ele mudou, ou ele não se conhecia ou eu não conhecia. Casei com um estranho, bispo, em razão de relacionamentos mascarados, artificiais. Há máscaras até na relação de pais e filhos. Há alguns meses atrás, um jovem me disse no gabinete: se eu disser a verdade a meu pai, quem eu sou, eu morro. Então havia quase que algo forçado a que vivesse mascarado. Há muitas coisas que destroem uma vida de qualidade, mas máscara é uma das mais nocivas e letais, e uma das mais oferecidas no mundo em que nós vivemos hoje. Quando eu era adolescente, havia uma revista chamada O Cruzeiro, e havia um humorista chamado Carlos Estevão, e ele tinha uma página no Cruzeiro cujo título era As Aparências Enganam. E ele trabalhava muito bem isso, sem palavras, só mostrando as imagens. E vamos logo, com sinceridade, diante de Deus, admitir que, de uma forma ou de outra, mais ou menos, alguns ainda não na faixa da patologia, mas outros já vivendo patologicamente, a começar de nós, precisamos, dia a dia, diante de Deus, tirar as nossas máscaras, até porque Ele não vê o que eu pareço, Ele vê o que eu sou. Ontem, no Congresso de Mulheres da PNL, por sinal um congresso maravilhoso, muito abençoado, eu trabalhei sobre isso. A ditadura da sociedade atual é a ditadura da imagem. Se você parece, está ótimo. Mas a dor do ser não some. E eu citei para elas as duas irmãs, filhas de Isaac, filhas de Labão, Raquel e Lia. A Bíblia diz que Raquel era bonita,
de porte e de semblante. Isso era completa, era linda, como a gente diz popularmente, dos pés à cabeça. A irmã dela, Lia, diz a Bíblia que não era tão bonita e, além disso, sofria de uma enfermidade oftalmológica que a Bíblia chama, tinha os olhos baços, não via bem. Isso numa época em que não havia o menor recurso para tratar. Jacó, claro que na escolha, obviamente, até pelo estilo de vida que ele levava, ele escolheu Raquel. No entanto, diz a Bíblia, Raquel era linda, performática, tinha postura, tinha elegância, tinha rosto bonito, mas era estéril. Numa época em que isso era cultural e religiosamente maldição. Lia, doente, sem o apelo da irmã, no entanto, diz a Bíblia, era fértil. E eu disse ontem no congresso, que adianta aparência sem realidade? É melhor não parecer e ser do que ser e não parecer. É melhor ser uma Lia que gera vida do que uma Estela, do que uma Raquel que não tinha o que dar. Tanto que quando Lia teve 4 filhos, os primeiros 4 das 12 tribos de Israel, ela procura o marido e diz, dá-me filhos ou eu morro. Descobriu que a beleza, a formosura não serviria como máscara para fechar a realidade. Então, como todos nós, eu disse todos nós, de uma forma ou de outra, num grau ou em outro, vivemos essa realidade e somos instados pela profissão, pelos relacionamentos, pelos valores sociais e pela própria igreja num conceito errado de fé. Vamos hoje citar alguns caminhos bíblicos que nos ensinam a viver o que somos e não o que parecemos. Amém? Amém? Amém. Eu quero ler um texto de Kierkegaard, que é conhecido no mundo. Aliás, não é dele, depois eu digo quem escreveu. Søren Kierkegaard, certa vez, disse que a vida é um baile de máscaras. Ele sabia que este era o escudo atrás do qual as almas se escondiam de si mesmas. E assim, tentavam ocultar as suas faces também para a percepção dos outros. A maioria, presta atenção, a maioria quer ser famosa, mas poucos querem ser conhecidos. A maioria quer ser famosa, mas poucos querem ser conhecidos. Ora, usar máscaras para muitos não passa de truque, de um direito, de uma opção, ser ou não ser, mostrar ou não mostrar, como se tal bravata contra o próprio ser pudesse passar sem punição. Para muitos, esconder-se atrás da máscara é apenas uma questão de proteção ou de diversão inexaurível e viciante. Sim, acaba virando um vício do ser, a tal ponto que sem máscaras, muitos homens e mulheres não suportam e morrem. Assim, para a maioria, sem o personagem, acaba a pessoa. Porque a vida tem levado muitos a serem só personagens. Eu tenho que parecer espiritual, afinal, a média de opinião da igreja, se eu não for espiritual, vai me censurar, então eu tenho que pelo menos parecer. Aí começa, o que é pior do que não ser espiritual. Vocês estão entendendo? E esse é um raciocínio que vai para os negócios, para a família, para a universidade, para a vida, para todos os relacionamentos. Há pessoas que, de tanto exercerem o uso da máscara, não se suportam com a realidade e a verdade delas para elas mesmas. Por isso, sem o personagem, acaba a pessoa. Talvez esta seja a razão pela qual até agora ninguém conheceu, ninguém conseguiu conhecer você, pois toda a revelação que você faz de si mesmo é sempre uma ilusão. Você não sabe quem você é,
mas apenas sabe qual deve ser a sua imagem, a sua máscara. Neste caso, sua mais recente e compulsiva tarefa da existência consiste em preservar o seu esconderijo. A máscara é um esconderijo do verdadeiro ser. E, sem dúvida, devemos admitir que muita gente desenvolveu tal capacidade de transformismo com a mesma habilidade dos polvos miméticos, que tomam a cor do ambiente onde estão. Sendo assim, diz Kierkegaard, você não é tão mais bem-sucedido, você é tão mais bem-sucedido quanto mais misteriosa for a sua máscara. É por isso, com devido respeito, que quem andou na política, ou conhece política, ou foi político, sabe que há dois discursos. Há um chamado discurso eleitoral e outro que é o discurso de governo. Não tem nada a ver um com o outro. Porque quando a decepção chega, o que queria já aconteceu. E isso vai se transformando em uma filosofia de vida. Quando a existência se transforma nisto, eu e você viramos, de fato, nada além do nada. O ego, o eu, está morrendo, sufocado pela própria máscara. Ou seja, passamos a ser apenas uma relação com os outros. Eu sou o que eu acho que os outros querem que eu seja. Eu sou apenas confortável para os outros enquanto me suicido emocional e psicologicamente. E o que nos tornamos é unicamente em razão e em virtude dessa relação. A moral, olhe, a moral é diferente da ética. A ética é princípio, a moral é relativa, é contextual. A moral é a grande máscara. E os moralistas são os que detêm os maiores números de disfarces. Um moralista nunca diria, tem misericórdia de mim, Senhor, sou um pecador. Os moralistas, que eram os religiosos, eles iam nas quintas-feiras para as esquinas, com filactérios, com a lei na testa, ornamentados, paramentados, para fazer orações que todo mundo visse. Em razão deles foi que Jesus disse, entra no teu quarto e em secreto fala com Deus, que em secreto te vê, não é te ouve, te vê. Então, queridos, entre esses, o mais danoso de todos é o estelionatário da religião. Como dói dizer isso, mas é verdade. O picareta que come a alma dos homens e das mulheres. Lobos mascarados de ovelhas. A maioria existe assim. Daí para muitos, catástrofes que lhes roubem, arranquem as máscaras, os deixam em estado de desespero, visto que sem as máscaras eles não têm rosto próprio. Algo que a própria pessoa reconheça para si como sua e não apenas como reflexo de uma imagem que os outros devolvem para você mesmo, supostamente acerca de quem você aparenta ser para eles. Desse modo, você vende imagem. Você, eu digo nós. Você vende imagem e se alimenta dela. Mas no dia em que as máscaras são tiradas, muitos não conseguem mais viver, pois neles não há uma vida própria, mas apenas uma existência fabricada para consumo no baile de fantasias, que infelizmente é a existência da maioria. Agora vem Bíblia. Você não sabe que vem a hora chamada meia-noite? Exatamente o que nós cantamos no início. Na qual todos terão que lançar fora suas máscaras. Você crê realmente que a vida se deixará zombar para sempre? Ou talvez você pense que pode escapar um pouco antes da meia-noite e fugir de tal hora? Ou será que você fica apavorado com esta ideia? Pergunta o profeta. Essa semana eu disse a meu filho, ele andou dizendo umas coisas que não devia dizer, que eu já disse muito.
E eu disse: olha, a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra que pronunciamos. Eu disse: meu filho, o gravador está ligado. Tenha cuidado, porque tenho cuidado eu. Não vai ser como foi no caso Watergate, quando a secretária de Nixon, sem que ninguém soubesse, apagou da fita cassete os trechos mais comprometedores, e quando isso chegou ao fim, num tribunal, e queriam usar aquelas palavras de Nixon como a arma letal para destruí-lo, chegava na hora H, estava em branco. Chegava na hora H, estava em branco. E só depois descobriram que foi a secretária dele, sem dizer nada a ninguém, que fez isso. No gravador dele, ninguém vai fazer isso. Todos terão que lançar. Você consegue pensar em algo mais apavorante do que viver a tal meia-noite em sua existência na Terra ou em qualquer outro lugar onde isso possa lhe acontecer? Quem vive nesse baile de fantasias que Kierkegaard falou, não tem ideia do que faz de mal à sua própria alma, a psique. Aquele que se faz com uma máscara, faz-se um com nada, porque a aparência é o nada. Pois sua natureza vai se dissolvendo numa multiplicidade de máscaras que acaba fazendo com que este ser se torne muitos e não se torne ninguém. Você pode se tornar semelhante, agora vai a Bíblia, aquele pobre gadareno, o possesso de Gadara. Uma das palavras no texto original para possessão é psiquismo. Quando o inimigo instala uma ideia que torna-se obsessiva, daí ela vai comendo por dentro, destruindo, superando a razão. No caso daquele moço, eram cerca de 3.000, uma legião romana tinha 3.000 soldados, e ele já não sabia mais quem era, não era quem era, morreu vivo, tomado por esses psiquismos das máscaras. Onde chegava, eram 3.000 aparências, mais ou menos, mutatis mutandis, numa legião de falsas identidades que não são as suas identidades e muito menos corresponde a você. Ouça, os demônios habitam sob as máscaras. Por isso há a confissão. Quem és tu? O Senhor pergunta. Os que valorizavam as máscaras ou iam embora, os que queriam cura e saúde diziam: tem misericórdia de mim. Zaqueu tirou a máscara. Maria de Magdala tirou a máscara. Os demônios habitam sob as máscaras. Eu quero abrir um parênteses e fazer um pedido. Não aplique essa mensagem no outro, não. Vamos olhar para o espelho, começando nós aqui. Amém? Amém? Por isso, mascarados são a residência mais desejável por um demônio. É a residência ideal para ele. Pobre do auto-enganado que pensa que as máscaras o salvarão. Tire de sua cara a máscara, do contrário, você poderá vir a perder a coisa mais sagrada e preciosa de um homem, de uma mulher, o poder unificador da personalidade e a capacidade abençoada de se tornar alguém que seja realmente você. O autor desse texto um dia olhou nos meus olhos. Eu, ainda jovem, disse para ele: eu queria muito ser como você. E ele deu uma risada e disse: a melhor versão de você é você mesmo. E eu digo: tome, para eu aprender. A sua melhor versão, que foi Deus que fez, é você mesmo. E não viver o outro.
Esse texto foi escrito no ano de 2004 pelo reverendo Caio Fábio, um mês depois da morte de Luquinha, o caçula dele. Quando ele me disse, todas as fantasias despencaram e a realidade escancarou-se do que era aquele momento para ele. Dito isto, claro que eu acrescentei coisas aí, eu quero mostrar verdades da palavra de Deus que curam e facilitam a vida de qualquer um de nós. Por isso que Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a transgressão minha contra Deus não afeta Deus, afeta a mim mesmo. Adoeço eu, começo a morrer eu, e vou virando zumbi, apenas vida biológica, mas vida emocional liquidada, aos frangalhos, vida espiritual detonada, e muitas vezes dentro do contexto onde isso nunca deveria acontecer. Está aí as estatísticas mostrando o número de suicídio entre líderes religiosos evangélicos. Quer viver bem? Amém? Se quer viver, achar que viver bem é ter um carrão e um apartamento de luxo, vá trabalhar. Porque aí a Bíblia diz, quem não quer trabalhar, não coma. Não é quem não trabalha, que tem gente que não trabalha porque não tem onde, tem gente que não trabalha porque é doente, tem gente que não trabalha por uma série de circunstâncias, crises, agora tem o que não quer. Quando eu era um jovem pastor, tinha um rapaz que ia muito na minha casa, mas só chegava na hora do almoço. E lá para as tantas eu percebi a malandragem dele. Eu digo, olha, venha cá. A Bíblia fala de amorreus, heteus, jebuseus, cananeus, hebreus, agora visiteus eu nunca vi. Essa tribo eu nunca vi. Então, a melhor forma de ter cura para mim e para você é nós sermos o que somos diante de Deus. Um amigo meu, depois de uma experiência trágica, era um cara que abençoou muita gente. Eu ouvi em lágrimas e soluços olhar para nós e dizer, é só isso que eu sou. É isso que eu sou. O resto era fantasia que ficaria muito melhor na Marquês de Sapucaí. Primeiro segredo, aprenda ou aprendamos que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Amém. A Bíblia diz que há tempo de plantar, há tempo de cultivar, tempo de fazer todas as coisas. Isso não tem a ver só com agricultura, isso tem a ver com namoro, com noivado, com casamento, com sexo. Tem a hora de plantar e a hora de colher. Recentemente, na viagem, está Fred ali, conversou comigo e disse, o problema agora, bispo, é que estão começando pelo fim. Dom Paulo diz a mim, quando chega um par de jovens no meu gabinete e diz, estamos namorando, diz ele com toda clareza, eu já sei que tem cama. Porque inverteram o processo. O processo é plantar, cultivar e colher. Aplique isso nas dimensões da vida. Há outros que querem ganhar nos negócios em um ano o que alguém não ganha em 30, sendo competente. E aí vem os subterfúgios, as propostas, os caminhos indecentes. O que a Bíblia ensina é isso. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Leia Eclesiastes. Você é do Senhor? Espere, o seu tempo vai chegar. Se eu não cresce nisso, eu não diria daqui. Eu esperei 11 anos por uma promessa, e não foi nada, porque Caleb esperou 45, e ainda disse a Josué, estou tão forte e vigoroso como há 45 anos atrás, quando a promessa foi feita.
Então viva a sua vida plantando, cultivando e colhendo no tempo certo. A segunda coisa, ainda digo, quem ama de acordo com o relógio de Deus nunca perde. A segunda é, aprenda isso aqui. Porque se o que eu vou dizer for contrariado, aí vai orar em gemidos. Aquelas orações que são tantos gemidos que quem está perto não entende, é dor. Aprenda isso, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Vamos ver exemplo bíblico, porque eu já falei demais. Jonas escolheu fugir. Foi parar na barriga de um peixe no fundo do mar. Seria muito mais simples obedecer. Mas escolheu errado. Sansão escolheu satisfazer os prazeres da sua própria carne. Terminou onde? No templo de Dagon. Deus, por misericórdia, o leva para o céu, mas ele morre ali. Foi tratado como palhaço, como um moleque. Judas andou com Jesus 3 anos, viu tudo que os outros viram. Foi um dos 70 enviados, experimentou, mas escolheu vender Jesus. Terminou pendurado numa corda. O filho pródigo, que tinha tudo para viver o resto da vida, escolheu sair de casa na hora errada, da forma errada, no tempo errado, e acabou indo parar num chiqueiro de porcos para ter o que comer, comida de porco. Uma escolha errada, preste atenção, uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a nossa vida. Pode comprometer em parte e pode comprometer para o resto da vida. Você acha que o projeto de Deus para Sansão era aquele? Para Jonas era aquele? Para o próprio Judas? Compromete o cumprimento das promessas. Ah, Deus prometeu, agora vou rodar a baiana. Há caminhos, diz a Bíblia em Provérbios 14, que parecem direito, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a morte. Mais alto, o fim deles é a morte. Tem sabor, é cheiroso, bom para a vista, mas o fim é a morte. Hoje, Carlos Alberto me mandou, reverendo Carlos Alberto, uma série de fotos de uma moça que nós conhecemos e que teve na vida um investimento que eu e ele tivemos de uma irmã que agora está fazendo 90 anos, irmã Alzira, e a filha está escrevendo um livro sobre a vida dela. E essa menina contrariou o pai, contrariou mãe, contrariou conselhos, contrariou opiniões, contrariou a lógica, o bom senso, e envolveu-se, casou com um rapaz que não precisava ser vidente para saber que não ia dar certo. Na festa de casamento, ela feliz, todos cantando ali, o noivo sacou uma arma e matou um sócio. E foi o que ficou na memória daquele casamento. Isso saiu no Fantástico e no Jornal Nacional. Escolha errada. Parece que há um anestesiamento da mente. Cara, não vá. É o processo hipnótico que Satanás usa. Não faça, não entre, não vá. Não feche esse negócio. Não se envolva. Porque há caminhos que parecem bons, mas o fim deles é a morte. Aprenda, Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas. Amém. No Salmo 23, Davi com clareza diz: guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Justiça na Bíblia não tem quase nada a ver com justiça como nós conhecemos, é retidão. O justo é aquele que anda em linha reta. Também outra coisa,
aprenda isso aqui. Muitas oportunidades são únicas na vida. Quando se tem convicção da vontade de Deus, as oportunidades que surgem não podem ser perdidas. Por exemplo, o cego de Jericó. Jesus passou uma vez só em Jericó, nunca mais passou. E a opinião pública queria que o cego continuasse cego, mandaram que ele se calasse. Os apóstolos mandaram ele calar a boca e ele gritava cada vez mais. Resultado, saiu curado e salvo. Era única, era ali ou nunca mais. Jacó, quando luta com um anjo e sai vitorioso, foi a oportunidade da vida dele. Por isso alguém diz que a melhor definição de sucesso é talento, mais preparo, mais oportunidade. Porque oportunidade é algo muito sério. Deus tem dado oportunidade a mim e a você. Vamos aproveitá-las em nome de Jesus. Quarto, aprenda que a lei da semeadura é infalível. Não precisa nem falar muito nisso. Você acha que é possível plantar laranja e colher abacaxi? Eu digo isso a eles, lá em casa. Plante o que quiser. Agora vão colher o que plantaram. É impossível colher muito quando se planta pouco. Plantar é opção, planta quem quer. Agora colher é obrigação. Então, aproveite primeiro também as oportunidades que Deus tem dado e semeie segundo a palavra de Deus. Nenhum dos projetos de Deus, quando vivemos em obediência, será contrariado em nossa vida. Penúltimo lugar, para ter uma vida feliz, calma e abençoada, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Estar na igreja, qualquer um pode estar. Uma questão de ritualismo, de religiosidade. Agora, ser é outra coisa. É fazer diferença onde chega, é levar esperança onde há o desespero, é levar amor onde há ódio, é levar frutos onde há esterilidade, é mudar o ambiente onde passa. Não basta estar, por exemplo, as 10 virgens. A Bíblia diz que a metade era prudente e a outra metade era imprudente. As imprudentes tinham tudo que as prudentes tinham, menos o essencial, que era o azeite. Então, eram virgens? Eram virgens. Estavam na igreja? Estavam. Mas não tinham o ser funcionando. A comunhão, a santificação, etc. E concluindo, quero dizer, encerrar, porque pregar o evangelho é encerrar sermão com esperança, senão não é evangelho. Evangelho, a palavra evangelho, é uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias. O reverendo Antônio Elias dizia que era como um jornaleirozinho que sai com um jornal de madrugada gritando extra, extra, extra. E aí vem as boas notícias. Acabou a corrupção no Brasil. A honestidade dos políticos está incomodando. Acabou o mercantilismo nas igrejas. Que notícia boa, não é? Evangelho é isso. E eu quero encerrar com a mais extraordinária notícia do Evangelho de Jesus de Nazaré. Escute. Ainda que você se enquadre em tudo que foi dito e lido aqui, e diga para você mesmo: estou perdido, estou perdida. Ou num nordestinês bom você diga: estou frito, estou frita. A última notícia é esta: Deus não desiste de você. O que Ele começou, Ele vai terminar. Você foi criado lá no Éden para o louvor e para a glória dEle. E a história, leia Apocalipse 21 e 22, vai terminar com louvor e com glórias a Ele. Lembre também, na hora que a autoestima baixar, que o desânimo chegar,
Deus investiu o que tinha de mais precioso em você, o único filho. Em você. Queridos, nós não merecemos, mas precisamos. Ele é o Deus de toda a graça. Por isso, lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e vou cear com ele. Eu vou agradecer ao Senhor quando chegar no céu, porque Ele não deu o cardápio. Digo, o Senhor me deu o direito de escolher, né? Enfim, concluo. Não foi um sermão, foi mais uma aulinha, dizendo a vocês o seguinte: nós estamos no mundo onde nós vivemos, instigados a parecer e não ser, inclusive na fé. Tem um irmão aqui que é um rapaz, um jovem senhor, muito sincero. Diz: eu não me controlo. Eu digo: é melhor, seja você. Se errar, humilhe-se e peça perdão, do que ter ódio e dizer: eu gosto de você. Então, queridos, vamos buscar de Deus isso, porque nós vivemos daquela porta para fora, num sistema que nos força a parecer. É a história da antena que eu conto nos cursilhos. É melhor ser e não parecer. Por isso disse o Senhor: lá nos céus haverá muita surpresa, porque disse Ele: tenho muitas ovelhas que não são deste arraial. Gente que você vai dizer: esse não vai de jeito nenhum. Está lá. Sabe, mas o bispo fulano vai nada. Tenha cuidado. Não é função que nos leva para o céu. Quando houve o pecado no Éden, o homem rachou e passou a viver do parecer. Quando Cristo morre, começa a cura. Por isso a palavra salvação é a mesma para cura. E aí nós vamos, pela obra libertadora e santificadora do Espírito Santo, vamos nos tornando uma pessoa outra vez. Por isso Paulo diz: atingiremos a estatura de varão perfeito naquele dia. Aí eu vou ser o que pareço e vou parecer o que sou. Coragem! As guerras contra o mundo não são essas guerrinhas bobas que inventam. Essa é perigosa e é letal para quem entra nela. Deus nos abençoe. Amém.